Você precisa fazer implante, mas não sabe se precisa de enxerto ósseo ou não? Esse vídeo é para você, para tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Eu sou a doutora Andressa Mesomo, sou implantodontista e dona aqui da Benessere Odontologia Estética. Muitas vezes os pacientes, eles já sabem que precisam de implante, já nos procuram para fazer implante, mas tem dúvida se vai precisar fazer enxerto ósseo ou não, tem medo, inclusive receio do tal do enxerto ósseo. Então vou explicar um pouquinho para vocês de quando que nós fazemos esses enxertos. Toda vez que nós queremos fazer um implante, a gente precisa de osso. O implante, ele é um parafuso que vai ficar lá no osso e ele vai fazer papel de raiz do dente. A gente precisa ver se a gente tem altura adequada e também espessura adequada do osso para que caiba o implante na região que precisamos tratar. Algumas vezes nós precisamos ganhar um pouco mais de altura. Isso é muito comum na região do seio maxilar. Aonde é essa região e o que é isso? Aqui na região posterior, na região aqui de pré-molares e molares, acima desses dentes, nós temos o seio maxilar. É como se fosse um buraco mesmo que nós temos lá dentro do crânio, onde filtramos o ar da respiração. Esse seio maxilar fica exatamente acima da região de molares superiores. Então, por exemplo, algum paciente que perde o molar superior e precisa fazer um implante nessa região, ele tem uma altura de osso ali depois da extração do dente, vai ter uma faixa de osso. Se a gente perceber que não é suficiente, é muito pequena essa altura, a gente precisa aumentar essa faixa, precisa ganhar mais altura de osso ali naquela região. Então aí nós vamos fazer um enxerto ósseo no seio maxilar, que nós chamamos de levantamento do seio maxilar. Fazemos um acesso aqui pela lateral, empurramos uma membrana que tem ali dentro, vamos empurrando e levantando, como se fosse levantar uma cortina. E aí colocamos osso nessa região, pode ser um biomaterial, não necessariamente precisa tirar osso do paciente para fazer essa técnica. Essa técnica pode ser com biomaterial, que é mais simples. Coloca nessa região e aí espera 6 a 9 meses de cicatrização, que esse enxerto ali, enxerto é o que nós colocamos naquela região. O organismo vai remodelar aquela região, vai remodelar o biomaterial, vai formar um osso novo. Então o nosso enxerto ele induz o corpo a formar osso exatamente ali na região que nós queremos. Depois desses 6 meses que o corpo faz esse crescimento ali, que faz essa remodelação, aí nós teremos uma faixa maior de osso para poder colocar os implantes. Isso na região do seio maxilar. Existem outras situações que precisa de enxerto ósseo, por exemplo, quando não tem muita espessura, quando o osso é muito fino para acomodar aquele implante. Aí existem diversas outras técnicas. Pode ser feito uma técnica que a gente faz um rompimento da crista, acomoda o implante, coloca ali o biomaterial. Existem as técnicas de regeneração óssea guiada, que a gente vai utilizar membranas para fazer como se fosse uma tenda ali de uma barraca e a gente vai poder acomodar esse osso, esse enxerto. Às vezes podemos fazer simultaneamente com o implante, às vezes fazemos em 2 tempos, primeiro o enxerto, depois o implante. Então tem diversas técnicas, diversos materiais para utilizar nessas condições. Pode ser feito em tempo único, em alguns casos mais complexos não dá para fazer em tempo único o implante, tem que esperar remodelar o enxerto para depois fazer o implante. Em alguns casos vai precisar sim de um pouco de osso do paciente, nós chamamos isso de osso autógeno, ele é o padrão ouro, então em alguns casos ele vai ser essencial, em outros casos nem tanto. Vai depender se o implante vai ficar
totalmente apoiado nesse osso novo, ou se o implante está apoiado onde já tinha osso e esse enxerto é apenas para cobrir algumas partes do implante que ficou exposta, por exemplo. Aí a gente pode utilizar técnicas um pouco mais simples. Então, parece muito complexo, mas não é. Existe muita tecnologia, muito material, muita técnica legal e os tratamentos estão cada vez menos invasivos. Então, se você precisa de implante, não deixe que o medo de fazer enxerto te impeça de conquistar o sorriso que você deseja, de te impedir de fazer os seus implantes. As técnicas hoje em dia não são tão invasivas, o paciente não sente dor, nós temos um bom controle pós-operatório, sendo de uma forma cada vez mais confortável para o paciente. Então, o que vai dizer se você precisa ou não de enxerto ósseo, na verdade, é a tua tomografia, que é um exame que vai mostrar ali a espessura daquela região e aí o dentista vai poder indicar se precisa ou não de enxertos ósseos. Nos casos de desdentados totais, pacientes que perderam todos os dentes, está sendo cada vez mais comum a gente conseguir carga imediata sem enxerto, com a técnica de All-on-4, que é uma técnica que vai priorizar aí a colocação de 4 implantes em algumas regiões estratégicas, justamente para fugir do enxerto ósseo. Mas não são todos os casos, infelizmente, que a gente consegue fugir do enxerto. Em alguns casos, nós vamos precisar sim fazer um crescimento ósseo antes de instalar o implante. E o que vai dizer se precisa ou não é o seu exame de tomografia e a avaliação do implantodontista. Então, se você tem essa dúvida, está fazendo implante, quer saber se precisa de enxerto ou não, vem até a Benessere, faremos a sua consulta bem completa, o melhor diagnóstico e aí um plano de tratamento personalizado para você. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e continue aqui no nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo.